Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do episódio 12 da primeira temporada, A Gangue do Oceano. O episódio já se inicia em Imperium com o Lord Ras emburrado na cela dele e o Repton tá observando o Ras pelas câmeras e fica meio que zombando. Então a Imperatriz Beatrix aparece exigindo atualizações sobre a missão lá de pegar os núcleos antes dos ninjas. E aí o Repton até diz, os garras estão prontos para procurar os núcleos, mas a gente não tá focando demais nos ninjas quando a gente devia estar caçando dragões. E a Imperatriz acaba repreendendo o Repton, dizendo que a reputação dela foi humilhada pelos ninjas. Então ela quer prioridade máxima naquilo. Enquanto isso, no monastério, com as localizações dos núcleos à disposição, o Lloyd determina que eles se dividam em 3 equipes diferentes. Então, basicamente, cada equipe vai pegar um núcleo de dragão e trazer de volta para o monastério. A equipe 1 consiste na Nia, no Ryu e nas 2 Soras, a Aluna e o dragão. A equipe 2 vão ser o Lloyd e o Eren no novo Bounty do Destino. E a equipe 3 vão ser o Kai e a Wildfire com o Heatwave. O Zane vai ficar para trás para lidar com os Fusão Motos que possam aparecer ali e estudar os portais dos monastérios, os portais de acesso. E o Sr. Frohik vai ali, fazer companhia, já que ele é o novo encarregado de cuidar do monastério. Mas, enfim, nesse episódio nós vamos focar mais no Kai, no Lloyd e no Eren, desculpa, gente. E aí, beleza, o Lloyd e o Eren estão indo para o Jardim Matriarca e, para matar o tempo, o Lloyd decide ensinar meditação para o Eren. Só que o Eren acaba ficando entediado por causa disso. Então, o Lloyd resolve fazer uma outra abordagem. E ele lembra que o Eren usou um Spin Jitsu diferenciado. Ele transferiu o Spin Jitsu dele para um objeto quando eles estavam lutando contra o Dorama. Então ele sugere que o Lloyd faça isso de novo. Porque, afinal de contas, ele pode até não ter feito isso desde aquela vez, mas ele pode ter mais habilidades do que imagina. E, ainda assim, ele deve aprender, porque é uma forma de progredir com seu treinamento e descobrir o que é que está bloqueando o Eren. E aí, ele vai, tenta usar um dos pratos do navio, mas acaba falhando, Ele acaba jogando o prato no mar. Mas o Eren diz, não, continua tentando, a gente ainda tem muito prato aqui e de boa. E aí, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Até que o Eren, ele tenta se focar e consegue lembrar. A Sora estava em perigo e ele vai e consegue transferir o Spin Jitsu para o objeto, no caso do prato. Só que aí o golpe, a força que ele lança é tão forte que acaba danificando o motor do Bounty. E aí o navio começa a despencar no oceano. Eles ficam sem energia, ou seja, eles vão precisar das velas para se mover. E aí, beleza, eles estão lá cruzando o mar, só que chega num trecho que a água começa a ficar vermelha. Provavelmente a água de algum outro reino que se misturou com o mar sem fim de Ninjago. E aí, eles notam um veículo passa voando, eles tentam chamar a atenção, só que o piloto ignora. E é ninguém mais, ninguém menos do que o Repton. E aí, eles continuam à deriva até que notam uma vila flutuante numa estrutura de madeira. Eles decidem que vão parar ali para ver se conseguem ajuda para fazer reparos no Bounty. Só que a vila está sendo controlada por uma gangue de piratas merlopianos, que, ao ver os ninjas, já começam atacando, disparando flechas deles invocando um monstro Siri gigante, que deixa o Bounty ainda mais danificado antes que o Eren e o Lloyd consigam escapar. Eles até disparam um canhão para se afastar do Siri. E aí, beleza. Eles vão, e acabam encontrando uma outra vila, só que ela é bem menor. E aí os moradores os indicam uma pessoa que pode ajudar a consertar o Bounty. Um senhor chamado Dale. E aí o Dale diz,
eu gostaria bastante de ajudá-lo, só que, bom, a minha loja não fica aqui, e sim em um outro canto. Eles se perguntam, ué, o que aconteceu? Basicamente, o Dale e essas pessoas moravam na vila que o Lloyd e o Aaron acabaram de passar. E, tipo, eles são fazendeiros de alga. Só que depois da fusão, um monte de criaturas começou a aparecer, inclusive essa gangue de merlopianos, junto com o monstro Ciri, que os expulsaram dali. Eles conseguiram escapar por muito pouco. E aí a oficina do Dale fica justamente naquela vila. E aí, ok. Basicamente, eles têm recursos escassos, pouquíssima alga para sobreviver. Então, os ninjas sugerem que esses fazendeiros, esses agricultores, lutem. Só que eles têm medo e não têm experiência. Então, Lloyd e o Aaron decidem treiná-los para conseguirem enfrentar essa gangue enquanto eles voltam para a vila e conseguem retomá-la. O treino no começo é bem difícil, mas com o tempo os fazendeiros levam jeito. E ok, na mesma noite eles conseguem se infiltrar, né, se esgueirando de novo na vila e nocauteiam alguns dos merlopianos. Porém, quando eles planejam encontrar o líder da gangue que está controlando, né, tá com a coroa de controle na cabeça, o monstro Ciri aparece e deixa as coisas mais complicadas ainda. Então, eles se dividem. O Lloyd encontrou o líder merlopiano, que está lá nos telhados, e vai perseguindo ele, enquanto o Aaron vai acabar por distrair o Ciri. Esses fazendeiros enfrentam os outros merlopianos que estiverem por ali. O Aaron até tenta usar espingito de objetos, mas não dá certo, então ele continua lutando normal. O Lloyd, ele persegue o líder merlopiano por um telhado, ele cruza uma ponte, ele usa uma corda para ir na frente e consegue derrubar a coroa de controle da cabeça do merlopiano. Só que aí que está a reviravolta, o plot twist. Não era o merlopiano que estava controlando o Ciri com a coroa. Era o contrário. O Ciri que estava controlando o merlopiano e a gangue dele. Pois é. E aí o Aaron, ele nota que o Ciri está conseguindo disparar rajadas através do dente dele. E esse dente é diferente dos outros. Então ele bola um plano, ou seja, ele sobe na cabeça do Ciri e fica distraindo ele, para que o Ciri, né, não consiga atacar. Ele fique mais tocando na própria cabeça, tentando derrubar o Aaron. E nessa hora o Lloyd, ele se joga lá onde o Ciri tá e usa espinjito, né, um chute para derrubar o dente. E aí, sem o dente especial, o Ciri começa a encolher para o tamanho normal e foge dali, já que ele não tem o que fazer, né? E aí, ok, os merlopianos e os fazendeiros se entendem, eles pedem desculpa para os fazendeiros, explicam a situação. E no dia seguinte, todo mundo trabalha em conjunto para consertar o motor do Bounty. O Dale, que é mecânico, ele resolve deixar por conta da casa os reparos, deixa o motor nos trinques. E aí, o mestre e o aprendiz decidem partir da vila e começam a se perguntar, né, como é que tá a missão dos outros. Ou seja, depois de ajudarem a galera lá a se livrar do Ciri gigante, o Dale e os outros ajudaram a consertar o Bounty. O Dale deixou por conta da casa, pela ajuda, né? E aí eles decolaram rumo ao Jardim Matriarca e o Aaron se questiona: a nossa missão foi um pouquinho difícil, né? Me pergunto como é que os outros estão saindo, se está mais tranquilo. E aí a cena corta para a dupla Kai e Wildfire, que estão numa situação pior do que a do Aaron e do Lloyd, pois eles estão em uma armadilha de espinhos e parede que está se fechando. E aí eles se viram um pro outro, o Kai culpa o Wildfire e a Wildfire culpa o Kai. E quem ativou essa armadilha da parede de espinhos não são necessariamente Skulkings, né? É porque parece que teve um redesign. Mas são os esqueletos humanoides. Também não são os Reawaken lá de Shintaro, tá bom? São os esqueletos humanoides. Depois eu confirmo se são Skulkings que receberam redesign ou não, ok, galera? Mas, enfim, vamos lá.
trivia e curiosidades. Nunca foi revelado como que o Ciri controlava os merlopianos ou como o dente foi parar na sua boca. O que isso quer dizer? A gente sabe que a coroa do controle que estava na cabeça do merlopiano estava fazendo com que o Ciri passasse ordens para ele e ele tivesse que obedecer. Só que os outros da gangue do oceano não tinham coroa de controle. Então como é que o Ciri estava controlando os outros? Também não foi explicado como que esse dente parou na boca do Ciri. Olha, em uma outra temporada de Dragon's Rising, é revelado uma coisa sobre esse dente do Ciri. Só que eu não posso contar agora, porque é mais lá pra frente, tá bom? Então é um spoiler. Depois, quando eu chegar lá, se eu tiver esquecido, por favor, me cobrem nos comentários. Provavelmente não, vou deixar anotado aqui num canto pra não perder, mas é bom, né? Ter esse aviso. Bom, a cena em que o Eren tá subindo no monstro para que ele ataque a si mesmo é uma referência, muito provavelmente, à série Sonic Prime, na cena em que o Dr. Babel tenta agarrar o Sonic que tá em cima do robô. Isso eu acho que acontece lá no episódio Batalha no Bosque, de alguma coisa assim. Por uma coincidência, o Eren e o Sonic são dublados pela mesma pessoa, o Devin Mack. A premissa desse episódio, em que o Lloyd e o Eren ensinam os agricultores a se defenderem da gangue de Merlopia, é uma homenagem ao clássico Os Sete Samurais, um filme de Akira Kurosawa de 1954, que mostra que um grupo de samurais ensina uma aldeia de nativos a defender sua casa de bandidos. E esse trope, né, esse plot, né, de alguém que sabe lutar chega num local que está sendo atacado por alguém e ensina seus moradores a se defender. Tipo, essa referência, né, de Sete Samurais é vastamente utilizada em várias obras da mídia, principalmente em Star Wars. Mas, enfim, é isso que eu tenho a falar sobre o episódio. Não tem nada que agregue tanto na continuidade da série sem entrar em território de spoiler. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why